26 Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 97 Grande Colheita, Melhorando o Veículo de Transporte Autor, Kati Tradutor, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Estrondo. Chiar. Junto com um barulho alto, os portões do Castelo Kobold começaram a se abrir lentamente. Comparado com a última perseguição, abriu muito mais desta vez. Até chegou ao ponto de ser totalmente aberto. Dos portões do Castelo Kobold, uma equipe de guerreiros Kobold bem equipados saiu. Cada equipe era um grupo de 5 guerreiros e um mago. Um time, 2 times, 3 times, 12 times, 20 times, 40 times, 60 times. Esparramado no terreno elevado, Sumo contou silenciosamente. À medida que os números aumentavam cada vez mais, os batimentos cardíacos de Sumo aceleravam. Puxando um pouco de água de energia psíquica, ele tremeu ao levá-la à boca para beber. Ele viu um kobold vestido saindo na frente para informar a brigada. Depois de fazer isso, o time kobold começou a avançar e Sumo socou o solo arenoso próximo a ele. Ótimo! Este é o impulso que queremos. Vá em frente obedientemente com a sobremesa que preparei para você. Não havia humanos nesta equipe, apenas kobolds bem equipados. Além disso, em termos de ímpeto e formação, em comparação com os kobolds no campo de mineração de salitre, esta brigada de 360 pessoas definitivamente não era inferior à brigada do povo leão. Com moral elevado e formações de avanço e recuo bem praticadas, Sumo não pôde deixar de se preocupar que, depois que os kobolds encontrassem a primeira explosão, a brigada não cairia em desordem como ele esperava. Deus Leão, você tem que me abençoar neste momento e deixar esses kobolds pisarem nas minas terrestres. Estou vingando o povo Leão. Quanto mais a brigada se aproximava do local onde as minas foram colocadas, mais nervoso Sumo ficava. Uma vez que ele derrotou uma equipe de mais de 300 kobolds, os baús de tesouro que ele recebeu não seriam mais contados usando 1 ou 2 dígitos, seriam 100 ou 200 baús até então. Sumo nem ousava imaginar que coisas boas ele poderia obter de tantos baús de tesouro. O ritmo dos kobolds era constante, a aura assassina em seus olhos transbordando, enquanto avançavam resolutamente. Seguindo a estrada que havia sido trilhada antes, a distância de marcha da brigada kobold ultrapassou 500 metros sem mudar de direção. Eles estavam destinados a embarcar em um caminho sem volta. Dando um passo após o outro, o kobold da frente de repente sentiu que havia pisado em algo e moveu o pé curiosamente. Estrondo. Whoosh! Com uma explosão alta, mais de 30 kobolds na primeira fila foram instantaneamente engolidos pelas chamas. A fumaça de ácido pícrico, altamente tóxica, ergueu-se do solo, transformando-se em uma nuvem amarela e subindo para o céu aberto. Em um instante, a equipe de kobolds que ainda estava em boa formação imediatamente ficou confusa. A estrita disciplina de formação com a qual Sumo se preocupou não apareceu. O pânico causado por esse tipo de bomba inundou o coração fraco de cada kobold por um tempo. Com o primeiro mago kobold assumindo a liderança para fugir, os kobolds restantes naturalmente não resistiriam. Como não sabiam onde estava o inimigo, os kobolds só podiam correr instintivamente para o lado. À esquerda estavam as encostas altas e baixas em cascata, enquanto à direita ficava a terra plana coberta de ervas daninhas. O instinto das criaturas os compelia a correr para a direita. Quando ele viu que tudo estava indo como planejado, Sumo colocou o binóculo em suas mãos, pressionou a curiosa cabeça de cachorro de Oreu e tampou as orelhas de Oreu. Em 3 segundos, uma nuvem amarela 4 ou 5 vezes maior que a que havia explodido na entrada do acampamento de mineração kobold se levantou do chão. Uma nuvem em forma de cogumelo com mais de 5 metros de diâmetro se formou no céu. O som alto e estrondoso era semelhante à raiva do deus do trovão. No deserto, abalou a todos até que seus escalpos ficaram dormentes. Sob a força de 30 catias de explosivos de ácido pícrico,
Blocos de solo foram explodidos a uma altura de 40 ou 50 metros antes de cair como chuva. Deitado no chão, mesmo que estivesse a 2 quilômetros de distância, Sumo podia sentir a terra abaixo dele tremer como um terremoto em miniatura. Esta é a hora. Depois que ele instalou os sapatos elétricos em seus pés e sinalizou para Oreo ficar parado, Sumo correu o mais rápido que pôde. Em algumas das encostas mais baixas, ele simplesmente pulou. Em meio a todos os tropeços, Sumo chegou ao local da explosão antes que alguém se atrevesse a sair do castelo Kobold. As chamas amarelas pareciam nascer do inferno, incendiando espontaneamente o chão sem lenha. Os cadáveres dos kobolds foram feitos em pedaços e um fedor fedorento de sangue penetrou diretamente em sua cavidade nasal. Fios de fumaça amarela eram como gangrena nos ossos, absorvendo as brasas da vida final dos kobolds que ainda não estavam completamente mortos. Puxa, o poder de 30 Katis é tão assustador. Vendo o campo de batalha sangrento à sua frente, uma onda de náusea tomou conta de Sumo e ele não pôde deixar de querer vomitar. Se não fosse pelos incontáveis baús de tesouro atrás da fumaça, Sumo definitivamente teria fugido de cena imediatamente. Depois de 4 ou 5 segundos para se acalmar, ele olhou para a fumaça amarela que ainda se dissipava nas áreas mais atingidas. Sumo rapidamente convocou o sistema e olhou para o uniforme de combate em seu corpo. 65 pontos para atualizar para uma propriedade antitóxica. Atualizar. As palavras de Sumo foram feitas sem qualquer hesitação, e logo uma luz verde piscou e cobriu a máscara. 3 a 5 segundos depois, a luz verde se retraiu. Quando ele respirou novamente, o fedor de sangue e a fumaça amarela não conseguiram mais passar pela máscara. 1, 2, 5. Assim que ele entrou na fumaça densa, Sumo deu uma olhada ao redor e viu nada menos que 20 baús de tesouro de bronze espalhados, enquanto baús de tesouro de madeira estavam por toda parte. Meu Deus, fiquei rico desta vez. Abrindo o espaço de armazenamento, Sumo inconscientemente queria colocar os baús de tesouro, mas o espaço de armazenamento já estava cheio até a borda com o motor de popa. Algumas das lacunas não cabiam em um grande baú de tesouro. Abra. Deitado no chão, Sumo escolheu abrir um baú de bronze. Com um baque, um saco de farinha de 20 kg saltou da arca do tesouro de bronze e caiu no chão. Caramba, isso é ainda maior que o baú do tesouro. Que incômodo. Olhando para o saco de farinha no chão, o couro cabeludo de Sumo ficou dormente. Ele rapidamente clicou no painel do jogo e olhou para os 500 pontos de desastre recém-saídos do forno. Com uma careta, ele gastou 400 pontos para atualizar 1 metro cúbico de espaço. Depois que os pontos foram deduzidos, outro metro cúbico de espaço apareceu abruptamente dentro do espaço de armazenamento anterior. Usando sua vontade, ele recolheu o saco de farinha e o jogou no depósito, antes de correr freneticamente na direção do carrinho. Sob tais circunstâncias, era absolutamente irreal para ele coletar esses baús de tesouro contando apenas com o espaço de armazenamento. Nesse caso, o jeito era atualizar o buggy. O local onde o buggy estava estacionado não era longe, apenas 2 quilômetros na direção da explosão. Correndo todo o caminho, Sumo alcançou o buggy em menos de 5 minutos, ofegante após o esforço físico. Enquanto ele se concentrava mentalmente, as propriedades do buggy surgiram: compacto, tração traseira, off-road, desert racing car, bom, descrição, um carro de corrida no deserto produzido pelo fabricante de nível quase intermediário Magoo. Tem boa habilidade off-road e um motor potente. A forma geral é bonita e os materiais usados são sólidos. É um dos melhores veículos para viajar no terreno baldio. Potência: 212 HP, torque: 400 Nm, consumo de combustível: 14 litros de diesel por 100 km. Aumentará ou diminuirá em graus variados de acordo com o terreno. Primeira opção de atualização: direção do veículo de combate. Modifique a forma do veículo. Atualize todos os materiais do veículo. Aumente o grau de proteção do veículo. Abra o painel de armas.
Aumente a potência e o torque do veículo e aumente sua resistência a colisões. Pontos de sobrevivência necessários, 2095. Segunda opção de atualização, direção do transporte. Modifique a forma do veículo, reconstrua toda a estrutura, atualize todos os materiais do veículo, substitua os pneus off-road, aumente o espaço de armazenamento e aumente a potência e o torque do veículo. Pontos de sobrevivência necessários, 1890. Olhando para as duas opções de atualização, Sumo quase nem pensou nisso antes de escolher diretamente a segunda opção de atualização, aprimorando o veículo na direção do transporte. Gastando um número tão grande de pontos de sobrevivência pela primeira vez, o coração de Sumo estava sangrando. No entanto, assim que pensou nas centenas de baús de tesouro que acabaram de cair, ele decidiu resolutamente gastá-los. Os pontos de sobrevivência foram feitos para serem gastos. Contanto que a atualização estivesse na direção certa, não havia desperdício. A luz azul começou a irradiar do corpo de Sumo em direção ao carrinho nos arbustos e envolveu todo o veículo de uma vez. Como a atualização anterior do poço de petróleo bombeado por motor, a sensação mágica reapareceu. Entre o céu e a terra, todas as cores se desvaneceram. O chão sob seus pés começou a se transformar em nada e o ambiente ao redor também desapareceu, deixando apenas Sumo, o bugie e a luz azul reconstruindo. A luz não funcionou no bugie. Em vez disso, com um flash, amassou o carrinho como uma massinha azul. Então, como se fosse uma impressão 3D, a grade começou a reconstrução dentro da luz. O massinha azul começou a preencher a grade de luz. Quando estava meio cheio, mais Pledo apareceu do vazio e adicionado a ele. Chiar. Houve um som semelhante ao da soldagem elétrica. Logo, o veículo modificado caiu no chão com estrondo. Olhando para a forma exagerada do veículo, bem como para a pintura de camuflagem, Sumo abafou temporariamente seu choque. Ele imediatamente se sentou no carro e olhou para o espaço de armazenamento atrás. Legal, eu estava certo. Este veículo modificado está equipado com módulos e já possui 5 metros cúbicos de espaço de armazenamento. Adicionando 1 metro cúbico de meu próprio espaço de armazenamento, são 6 metros cúbicos. O suficiente para conter quase 100 baús de tesouro. Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 98. Centenas de baús de tesouro. O nascimento do tigre de terra. Sumo não teve tempo de inspecionar adequadamente o bugie recém-atualizado. Depois de pisar nas barras inferiores da lateral do bugie e subir nele, ele rapidamente girou a chave para ligar o motor. Clac. Vrum 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 vrum. O forte estrondo do escapamento podia ser ouvido continuamente, como se rugisse em conjunto com o poderoso motor do novo veículo de transporte. A alavanca de câmbio atualizada manteve seu sistema operacional básico, adicionando apenas uma marcha baixa adicional para dirigir em subidas além das funções de direção e marcha ré. Ele não estava com vontade de experimentar a nova marcha baixa, então Sumo imediatamente engatou a marcha e pisou no acelerador. O veículo de transporte parecia agachar-se ligeiramente como uma besta poderosa, antes de ser impulsionado para frente com um estrondo. Tanto poder! Depois de instalar uma barreira anti-colisão em miniatura e um para-brisa, agora é um verdadeiro veículo de transporte. Isso é o que eu chamaria de besta. As ervas daninhas na estrada não pararam Sumo enquanto ele dirigia pelos arbustos baixos. Os pneus, que chegavam a meia pessoa, davam um impulso extra às habilidades off-road do carro, que era como dar asas a um já formidável tigre. A estrada que Sumo levou 5 minutos para percorrer em uma corrida louca, agora levava apenas menos de 1 minuto enquanto Sumo dirigia de uma maneira que basicamente batia em tudo à sua frente. Sumo dirigiu até chegar a um ponto sem as luzes amarelas e rapidamente saltou do carro. Ele foi até a parte de trás e abriu o porta-malas. Ele concentrou sua vontade e armazenou o motor de popa e outros suprimentos diversos nele e começou a se dirigir rapidamente para outros locais para coletar mais itens depois de se certificar de que o espaço de armazenamento havia sido esvaziado.
Ele olhou para o horizonte e viu baús de tesouro brilhando intensamente, emitindo um brilho estranho em meio à névoa. Vou priorizar os baús de tesouro de alto nível. Sumo olhou para os baús de tesouro coloridos a seus pés e tomou a decisão enquanto seus passos se apressavam. Sumo ignorou os baús de tesouro de madeira e ferro enquanto corria pelo caminho. Ele pegou os baús de tesouro de bronze primeiro. 1, 2, 7, 10. Sumo pegou 10 baús de tesouro de bronze, que deveriam ser raros, em menos de um minuto. Sumo era como uma borboleta feliz enquanto circulava onde a explosão havia ocorrido, esvoaçando dançando ao lado do buraco que ele havia feito com uma explosão. Depois de uma rodada circulando, o espaço de armazenamento, que era de 3 metros cúbicos, agora estava cheio até a borda com baús de tesouro. Cada baú do tesouro tinha cerca de 50 centímetros de comprimento, 30 centímetros de largura e 25 centímetros de altura. Ocupavam um espaço de 37.500 centímetros cúbicos. 3 metros cúbicos eram iguais a 3 milhões de centímetros cúbicos, o que significava que caberiam 80 baús de tesouro. Eu consegui 45 baús de tesouro de bronze e 35 baús de ferro. Depois de colocar todos esses baús de tesouro no porta-malas do carro, ainda posso coletar cerca de 70 baús de tesouro. Isso é uma recompensa. Sumo deu uma corrida louca em direção ao porta-malas do carro com esse pensamento em mente. Ele começou a mover todos os baús de tesouro para dentro do porta-malas. Um motor de popa, suprimentos diversos e um saco de farinha ocupavam pouco mais de 2 metros cúbicos de espaço. Depois de transferir 70 baús de tesouro para o porta-malas, até os assentos vagos no carro foram totalmente preenchidos. Ao mesmo tempo, o espaço de armazenamento no painel do jogo indicava que estava vazio. Sumo não foi exigente desta vez ao voltar para o caminho. Ele pegou o que havia. A arca do tesouro de ferro parecia boa, e até a arca do tesouro de madeira não era tão ruim. Assim que o espaço de armazenamento estivesse cheio até a borda, ele jogaria fora os baús de tesouro de madeira em troca dos baús de ferro que avistou no chão. Voltar para lá e para cá levaria apenas mais 5 minutos, mas Sumo não escolheu mais aqui e ali quando viu os portões da cidade abertos de longe. Ele imediatamente abriu qualquer baú de tesouro que encontrou. Damasco enlatado. Isso é bom. Infelizmente, não posso trazê-lo comigo. Um saco de sementes de berinjela? Uma foice para cortar grama. Uma estatueta de Magnoele, PN. Um personagem de Genshin Impact? Um brinquedo sexual de masturbação? O que diabos é isso? Estou jogando fora. Abriu os baús de tesouro no chão com total indiferença, descobrindo cada vez mais coisas úteis. Ao jogar os que não eram desejados no chão, Sumo sentiu pena dos itens, embora tivesse ganhado mais de 100 baús de tesouro. Depois de abrir mais da metade dos baús do tesouro que não conseguiu levar consigo no último minuto, Sumo voltou para o carro e tirou os explosivos restantes. Ele os empilhou sem hesitar em um local sem fogo perto do buraco criado pela explosão. Ele pegou um fio de chumbo que levaria 10 minutos para pegar fogo e o prendeu nos explosivos. Sumo se agachou e acendeu. O fio de chumbo o esguichou enquanto queimava, soando como o uivo baixo da morte. Sessão após sessão de sessões retardadoras de chamas amarelas queimaram e a contagem regressiva de 10 minutos começou. Ele entrou no carro e deu uma última olhada no espaço de armazenamento. Sumo não se demorou mais quando ele colocou o carro em marcha lenta e pisou no acelerador, acelerando a colina. O chassi do carro subia lentamente enquanto ele acelerava, o poderoso motor girando continuamente as rodas do carro. Sumo imediatamente passou por solavancos menores, cortando todos os obstáculos ao longo do caminho, e rapidamente voltou ao local onde havia se escondido anteriormente. Oreu, onde você está? Entre no carro e vamos. Sumo rapidamente saiu do carro e gritou com todas as suas forças quando viu que Oreu estava faltando de onde deveria estar. De repente, uma figura preta e branca saltou de dentro dos arbustos e se jogou nos braços de Sumo. Oreu olhou intrigado para o bugi transformado,
que agora era maior. Sumo não se preocupou em explicar enquanto colocava Oreo no banco de trás. Ele se virou e entrou no banco do motorista e, desta vez, Sumo não subiu a colina. Ele foi na direção das planícies e partiu sem olhar para trás. Quando Sumo ouviu a explosão estrondosa atrás dele 4 ou 5 minutos depois, seu corpo tenso finalmente relaxou enquanto ele dirigia em direção a um terreno mais alto. Sumo saiu do carro e pegou o par de binóculos. Ele observou as nuvens amarelas emergindo da explosão e ouviu sons vagos de gritos. Ele finalmente estava mais relaxado de todo o nervosismo que sentia antes disso. Desta vez, eu finalmente infligi feridas pesadas nos kobolds. Em seguida, o povo kobold ou leão precisa iniciar uma guerra se quiser recuperar suas perdas. Somente vencendo uma guerra para o seu clã por meio de uma guerra enlouquecida, eles podem abrir o portal para compensar as perdas. Embora eu possa ser considerado como tendo pisado no pé do povo leão e dos kobolds, mas está tudo bem. Eu sou apenas uma pessoa. Eles precisariam considerar se vale a pena vir atrás de mim. Ele olhou para longe antes de mais uma vez abaixar a cabeça para pensar sobre os rastros que havia feito durante a jornada. Ao contrário do Bugi, este veículo de transporte atualizado criou marcas claras de pneus no solo. Ficou aparente nas pequenas saliências, que foram achatadas significativamente quando o carro passou por cima delas. Até as plantas e caules tinham marcas dos pneus. Isso é bom. Este veículo de transporte que adquiri por quase 2.000 pontos é realmente extraordinário. Sumo estalou a língua e se virou para avaliar seu veículo de transporte atualizado pela primeira vez. O carro estava coberto com um respingo colorido de tinta branca, cinza e amarela. Ele também tinha algumas grades de aço afixadas a ele, tornando-o exibicionalmente sólido. Comparado com o antes, o chassi deste veículo de transporte foi elevado ainda mais. Em uma inspeção mais detalhada, Sumo tentou medi-lo e ficou surpreso ao descobrir que este novo veículo de transporte tinha uma altura de chassi acima do nível da coxa de uma pessoa. Estava a 50 centímetros do chão. Um carro tão útil teria sido considerado um titã consumidor de diesel na Terra. Se o amortecedor não fosse de qualidade suficiente, seria como sentar em um barco. Cada movimento seria instável e induziria vertigem. No entanto, na estrada de terra deste deserto apocalíptico, era uma besta de aço que todos invejavam. Ele se moveu ao longo do corpo do carro e caminhou até a frente. Sumo ficou surpresa ao ver Oreo de pé contra o capô do carro enquanto ela continuava acariciando o para-brisa do veículo de transporte. O capô do novo veículo de transporte não era fino e comprido como o Bugi. Oreo não conseguia nem resistir adequadamente a ele. Em sua essência, ainda era um carro com tração traseira, já que todo o seu peso e motor estavam situados na parte de trás do carro. Isso garantia uma aceleração e mobilidade poderosas. Embora este veículo de transporte não pudesse ser usado para colisões, quando se tratava de transporte rápido, ele estava mais bem equipado para detectar as condições da estrada com antecedência e fazer melhores julgamentos sobre a situação. Quanto aos pneus, o carro não usava pneus HT ou MT. Em vez disso, foram escolhidos pneus todo-terreno, também conhecidos como pneus AT. O design dos pneus AT era muito mais compatível do que os pneus normais para a estrada. Apesar de serem mais ruidosos, sua durabilidade e tração em estradas não pavimentadas eram muito maiores que os pneus HT, e funcionavam bem tanto em estradas cross-country quanto normais. Isto é muito melhor do que o Bugi. Acho que vai demorar muito até eu fazer qualquer alteração e atualizá-lo. Que tal se eu desse um nome a isso? Os carros eram conhecidos por serem a segunda esposa de um homem na Terra. Sumo nunca havia entendido isso antes, mas agora, enquanto ele se movia pelo carro, Sumo ficou cada vez mais encantado. Essa cor, esse poder, e tem até função Pio. Te ligo. Tigre de terra. Era um nome dominador, adequado para um chassi de meio metro de altura. Este era um nome condizente com o veículo de transporte que existia neste terreno baldio. Sumo começou a observar o interior enquanto estava sentado no carro.
A parte externa de todo o carro era feita de aço e não era nada sofisticada. O interior era exatamente como Sumo esperava. O interior havia sacrificado completamente o conforto, exceto pela capa de couro no assento principal que havia sido trazida do buggy. Havia apenas uma placa de ferro colocada onde deveria estar o banco do passageiro e nada mais. Quanto à área traseira, os assentos haviam sumido e estavam cheios de baús de tesouro que brilhavam vagamente. Eles pareciam muito tentadores enquanto brilhavam. Parece que o sistema me conhece bem. A atualização desta vez eliminou tudo o que precisava ser removido. Também não há sinais de nenhum equipamento eletrônico. Sumo não sabia se riu ou chorava quando tocou o painel de controle central totalmente mecânico. Além do rádio que havia sido usado anteriormente, todos os equipamentos de alta tecnologia usados na Terra haviam desaparecido. Não havia computador no carro, nem energia elétrica para seu uso. O carro funcionava exclusivamente com máquinas. Ao mesmo tempo, isso deu uma sensação de raiva a esta fera enquanto a dirigia. Ele levou algum tempo para descobrir como usar o veículo de transporte e encontrou um botão no painel de controle central simples com um tanque de gasolina desenhado nele. Ele gentilmente apertou o botão. Estrondo. O carro aparentemente explodiu com barulho. Sumo desceu e caminhou para o lado direito do carro. Como esperado, ele viu uma placa de ferro ligeiramente apoiada sobre uma parte colorida do carro. Puxa, esse tanque de combustível não é pequeno. São pelo menos mais de 100 litros. Sumo concentrou-se mentalmente e o painel de propriedades do veículo de transporte apareceu diante de seus olhos. Tigre de terra, carro de corrida no deserto modificado em pequena escala. Bom, descrição, atualizado de um carro de corrida traseiro regular, off-road, Desert Racing. Tem uma estrutura sólida, motor potente e uma quantidade fixa de espaço de armazenamento. Possui capacidades off-road extremamente fortes, com chassi especialmente elevado e pneus off-road largos e grossos. Eles têm a garantia de durar mais de centenas de quilômetros, mesmo após a perfuração dos pneus. É um bom veículo de transporte para viajar no terreno baldio. Potência, 280 HP, torque, 425 Nm, consumo de combustível, 19 litros de diesel por 100 km. Vai aumentar ou diminuir de acordo com o terreno, assim como a potência e o equipamento utilizado. Comentário: uma grande melhoria. As grades de aço aumentaram significativamente o nível de proteção. Me Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 99, Guerra dos Clãs. Cobrindo todos os rastros consome apenas 19 litros de diesel a cada 100 km. Isso não é um grande problema. Eu ficaria preocupado se não tivesse o poço de óleo, mas como tenho, posso exibir totalmente a potência do carro sem me importar com o maior consumo de combustível. Ele fechou a tampa do tanque de combustível. De repente, Sumo se sentiu bastante heróico. O poço de petróleo é uma coisa boa. Assim que tiver a oportunidade de coletar núcleos suficientes, farei a reparação do poço de petróleo. Caso contrário, se eu deixá-lo no abrigo do mar profundo e ele for destruído ou tomado pelo inimigo, seria uma perda terrível. Ele observou o grande pedaço de arbustos queimando à distância, enquanto o fogo crepitava forte e alto no céu. Sumo caiu em pensamentos profundos. Seu plano anterior era criar uma passagem entre os dois locais. Se o abrigo principal estivesse em perigo, ele poderia escapar pela passagem. Isso o impediria de colocar todos os ovos na mesma cesta. Se alguma coisa acontecesse com aquela cesta, todos os ovos acabariam quebrados. Ao fazer esses arranjos, mesmo que o abrigo primário fosse destruído e o poço de água de energia psíquica tivesse desaparecido, ele ainda poderia contar com o poço de petróleo bombeado ao motor para ficar de pé e esperar a oportunidade de se levantar mais uma vez. No entanto, pela aparência das coisas, concentrar toda a sua energia para desenvolver um único abrigo como base era o caminho correto atual. Dividir sua energia e pontos de sobrevivência entre dois abrigos pode resultar em ele não ser forte o suficiente no geral se um desastre grande o suficiente ocorrer mais tarde.
Isso seria uma grande vergonha. Com tantos baús de tesouro e os itens que encontrei dentro deles, definitivamente tenho o suficiente para trocá-los por coisas que preciso no reino secreto. Ele chamou eu, que ainda estava lambendo o para-brisa do carro, para entrar no carro. Sumo então ligou o motor e dirigiu na direção que era completamente oposta ao abrigo subterrâneo. Com marcas de pneus tão óbvias, os kobolds certamente o localizariam caso ele retornasse diretamente à base. Por isso, a melhor direção a seguir era o clã do leão. Se eu tivesse nascido durante a Era das Guerras, provavelmente teria sido um especialista em manipulação e esquemas. Sumo não pôde deixar de rir alto ao pensar no clã do leão enquanto olhava para a escultura do deus leão sentada silenciosamente no espaço de armazenamento do baú. Sumo até pensou em como os kobolds ficariam enfurecidos, tendo experimentado explosões tão devastadoras, enquanto perseguiam seguindo as marcas dos pneus. Ele pensou em quais expressões coloririam seus rostos quando acabassem encontrando o acampamento base do povo leão no meio da estrada. Um sujeito grosseiro escolheria enfrentar-se frente a frente. Uma pessoa mais inteligente faria uso de uma força ou poder maior, mas somente alguém que viu através das pessoas e considerou todos os benefícios e desvantagens do fim do mundo poderia ser como Sumo agora, reunindo tudo que poderia ser reunido e destruindo tudo que deveria ser destruído. Todas as raças alienígenas que vêm a este mundo cheio de desastres por conta própria devem ter algo de que precisam aqui. Infelizmente, há uma barreira linguística e ninguém pode dizer o que realmente precisa ou quais são suas intenções. Tudo o que podemos fazer é dar um passo de cada vez. Sumo não tinha ideia de como era a situação para os outros e só podia fazer julgamentos com base em seu próprio ambiente. Havia apenas um punhado de criaturas mágicas permitidas, ao contrário dos humanos que chegaram em massa. Por isso, se essas criaturas queriam se desenvolver ainda mais e se fortalecer para alcançar qualquer objetivo que tivessem em mente ao vir a este mundo, o único caminho era: derrote continuamente os outros clãs na guerra. Essa era a diferença básica entre os humanos e os clãs mágicos na perspectiva da obtenção de benefícios. Se os humanos quisessem se desenvolver no vasto deserto, eles teriam que fazer o possível para caçar essas criaturas e obter baús de tesouro. No entanto, essas regras também podem ser usadas de maneira semelhante por outros clãs. Os humanos eram considerados um clã e, se as criaturas mágicas fossem capazes de matar 300 humanos, também poderiam invocar um portal. Isso resultou em uma situação mutuamente antagônica, onde se os humanos encontrassem criaturas mágicas, eles iriam querer matar as criaturas para obter baús de tesouro, enquanto as criaturas também iriam querer matar os humanos para abrir o portal e fortalecer seus clãs. Ambas as partes só poderiam se beneficiar usando ou destruindo a outra parte. Com o terreno baldio constantemente causando mortes e desastres também, era natural que não houvesse como ambas as partes trabalharem honestamente juntas. No final de tudo, só houve guerra. Vou precisar ficar quieto por um tempo depois disso. Seria muito perigoso continuar causando tantos problemas com frequência antes mesmo de conseguir descobrir mais sobre meus oponentes. Não era do estilo de Sumo se esconder dentro de um abrigo sólido enquanto esperava passivamente que os diferentes perigos batessem à sua porta. Ele sempre tomava a iniciativa ao atacar, ao mesmo tempo em que assegurava que seu abrigo fosse uma rota de retirada segura e a fortaleza final quando o perigo batesse à porta. Quando era hora de economizar, ele economizava ao extremo, mas quando chegava a hora de gastar, ele gastava sem hesitar. Só então ele seria capaz de obter o máximo de pontos de sobrevivência por meio de suas habilidades pessoais e acompanhar os abrigos que tinham mais pessoas e, finalmente, estabelecer sua própria vantagem neste mundo apocalíptico. Os pensamentos de Sumo se afastaram enquanto viajava a caminho do clã do leão. Sem perceber, o Eatiger, que agora estava equipado com um para-brisas e um chassi elevado, acelerou cada vez mais rápido nas planícies. Mantinha uma velocidade média de 50 ou 60 metros por segundo. O acampamento base do povo leão começou a aparecer no horizonte em uma hora.
Sumo parou o carro e tirou o cinto de segurança. Ele tirou o binóculo do espaço do porta-malas e colocou a cabeça para fora para observar o distante clã do leão. O abrigo principal que havia sido explodido pela bomba de ácido pícrico agora se transformou em uma pilha de ruínas. Ao lado das partes da casa que ainda estavam de pé, o entorno foi totalmente queimado. Por mais que se olhasse para ela, não parecia uma casa. Um grupo escurecido de leões estava cercando a frente do abrigo central que havia sido queimado e deixado meio em ruínas. Eles pareciam estar conduzindo algum tipo de ritual. O povo-leão manteve sua força efetiva. Os kobolds não serão capazes de fazer nada se confiarem em sua velocidade para escapar. Embora provavelmente acabem perdendo esta vila. Ele voltou ao seu lugar e apertou o cinto de segurança. Sumo ligou o carro descaradamente e dirigiu direto para a aldeia do povo-leão. Quando ele notou que o povo-leão não reagiu quando ele estava dentro do alcance de 300 metros, Sumo pressionou sua buzina 2 vezes em leve diversão. Onk, onk. A longa buzina interrompeu o processo de oração do povo-leão em frente ao abrigo central. Centenas de pares de olhos imediatamente se voltaram em sua direção, encarando Sumo no carro. Olá! Como estão todos vocês? Ele acenou e, de tão perto, Sumo pôde ver o choque e a raiva no rosto da leoa. Oreu, diga a eles que um dia lidaremos com eles por matar humanos sem restrições. Este foi apenas um aperitivo. Ah, certo. Diga a eles que você é o general de vanguarda dos kobolds e que eu sou um humano trabalhando junto com os kobolds. Oreu, que estava sentada no banco do passageiro, imediatamente revelou um sorriso travesso em seu rosto canino depois de ouvir as palavras de Sumo, como se tivessem acabado de fazer um esquema bem-sucedido. Ela esticou a cabeça e latiu alto para o povo-leão da janela. Seu tom estava cheio de desdém e ridículo. Era um latido imbuído de vigor semelhante a quando o mago kobold ridicularizou Oreu como um membro do clã de terceira classe, um senso de superioridade que Oreu agora exibia. Depois de ouvir o dialeto de Oreu, Sumo podia sentir a intenção assassina quase transbordando da vila do povo-leão sem sequer olhar para eles. Bom trabalho, isso é uma quantidade bastante decente de ódio que você trouxe deles. Não há necessidade de pressa. Vamos deixar as balas voarem por alguns segundos. Sumo não estava nem um pouco ansioso enquanto observava os guerreiros leões saindo correndo da vila. Ele pressionou o pé no acelerador enquanto sua mão descansava na vidraça do carro, aproveitando silenciosamente a brisa da noite. Sumo podia ver a leoa no centro do ataque. Ela parecia estar em um estado de loucura enquanto acelerava em direção a ele com a magia do vento. Foi uma visão incrível ver centenas de leões avançando. Infelizmente, ele não tinha uma câmera. Caso contrário, Sumo teria gostado de registrar este momento histórico. Foi somente quando o primeiro dos leões alcançou a marca dos 100 metros que o pé direito de Sumo pressionou com força. O rugido do cano de escape podia ser ouvido rugindo no deserto. No segundo seguinte, uma nuvem de fumaça preta apareceu e os pneus do carro giraram rapidamente. Os pneus AT tinham forte tração, pois ajudavam no aumento da velocidade do carro. Sumo olhou para a visão lateral da carga do povo-leão e apertou ambas as mãos firmemente no volante enquanto acelerava em linha reta. Quando todos os leões viram Sumo se mover, eles não tiveram escolha a não ser persegui-lo atrás do carro. Sumo manteve a velocidade do tigre de terra dentro de uma faixa onde o povo-leão foi capaz de segui-lo, mas não o alcançou. Ele esperou até que os leões atrás dele tivessem coberto 350 metros de marcas de pneus antes de estender a mão para fora do carro para acenar adeus. Então ele pressionou com força o pedal do acelerador. 40. 60. 80. O tigre de terra acelerou cada vez mais rápido, e o povo-leão só poderia parar impotente de sua perseguição. Eles observaram com olhos furiosos enquanto o carro acelerava para longe. A leoa, que havia sido espremida bem atrás do grupo, saiu bem na frente agora que todo o grupo havia parado. Enquanto observava o carro desaparecer lentamente de sua vista, por algum motivo, ela sentiu que nunca havia experimentado esse nível de desamparo ao enfrentar os kobolds.
Ela parou por um momento antes de acenar com a mão, e o povo-leão começou a voltar para sua aldeia. A grande extensão de terra ficou apenas com as marcas dos pés do povo-leão, sem vestígios de marcas de pneus. Mi Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 100 Retorno, o presságio do segundo desastre. Sumo circulou o acampamento do povo-leão e continuou dirigindo até o sol se pôr no horizonte antes de encostar o carro. Observando seus arredores, Sumo não tinha certeza de quão longe ele havia dirigido. O céu já estava escurecendo, então Sumo ligou provisoriamente os faróis do carro. Oreo, que estava sentada silenciosamente no banco do passageiro, de repente ficou energizada quando viu dois feixes de luz que se iluminaram abruptamente na frente. Era o caso de uma cabecinha de cachorro com grandes dúvidas. Au! Sem o cinto de segurança no banco do passageiro, a cabeça de Oreo quase grudou no para-brisa. Ela estava latindo enquanto olhava para os feixes de luz que se dispersavam na distância. Ah, é a primeira vez que você anda em um carro de luxo, então você ainda não está acostumado. Antes disso, Oreo sempre se sentava ereta no carrinho, mantendo sua postura satisfeita contra os ventos uivantes. Depois de entrar no carro novo, Oreo sentou-se silenciosamente no banco do passageiro, aparentemente incapaz de entender por que os ventos fortes que costumavam combinar com sua postura de autossatisfação haviam desaparecido. No futuro, modificarei um assento especial para você no teto solar. Então você pode colocar a cabeça para fora e enfrentar os ventos de frente. Depois de descobrir as direções, Sumo engatou a marcha do carro e pegou a estrada novamente. As pequenas pedras no chão cheio de cascalho bateram contra as portas do carro, fazendo um barulho estridente. Quanto mais intenso era o som, mais revigorado Sumo se sentia. Quando lhe dirigiu bugia anteriormente, apenas uma viagem de longa distância deixaria seu corpo cheio de marcas cinzentas causadas pelas pedrinhas que o atingiram. Às vezes até via hematomas. Estava tudo melhor agora. Mesmo a sujeira não seria soprada para dentro do carro enquanto as janelas do carro estivessem fechadas, muito menos as pedrinhas. Ajustando suas direções ao longo do caminho, Sumo dirigiu até a lua aparecer no horizonte. Não foi até que a lua subiu no meio do céu que Sumo finalmente sentiu um traço de familiaridade na área. Ele não havia pegado essa estrada do norte antes porque sempre viajava de um lado para outro entre o leste e o oeste. Oreo foi o primeiro a gritar do banco do passageiro quando as luzes distantes atingiram o lago de chuva ácida quase seco. Sumo também ficou animado quando viu aquela colina pequena, mas familiar. Ele abaixou a janela do carro e respirou o cheiro de segurança e a sensação de voltar para casa e de repente brotou nele. Na verdade, não sou o tipo de pessoa que constantemente dança no fio da navalha. Estou melhor guardando e desenvolvendo meu abrigo. Planejar as coisas devagar é o caminho a seguir. Sumo já estava morrendo de fome quando circulou a colina para patrulhar os arredores em busca de qualquer perigo. O tigre de terra não cabia no pequeno porão de antes. Sumo estacionou bem em frente à entrada principal e levou as 2 tigelas de macarrão salpicado de óleo do porta-malas para o depósito. Ele então saiu do carro e começou a girar a fechadura de combinação para abrir a porta principal. Tum! O som do pesado ferrolho se retraindo era melodioso para seus ouvidos. Depois de abrir a porta e deixar Oreo entrar, Sumo olhou para o tigre de terra e fechou a porta. Vou estacionar o tigre de terra no abrigo do mar profundo amanhã, caso contrário, será problemático quando os kobolds ou o povo-leão me encontrarem. Sem os núcleos de esconderijo necessários para construir um novo módulo de abrigo, seria um pouco difícil construir um porão completo perto do abrigo no momento, então tinha que ser feito lentamente. Oreo já havia pulado para acender as luzes do abrigo enquanto caminhavam pelo corredor e entravam na seção interna do abrigo. Big Spark e Little Spark também saíram, cacarejando e circulando pelo abrigo. Ei, venha comer, Oreo. Sumo estava com preguiça de fazer o jantar tão tarde da noite, então ele apenas pegou o macarrão quente e oleoso e o derramou na tigela de comida de Oreo. Ele pegou um punhado de arroz e colocou nas tigelas da centelha grande e da centelha pequena.
Depois de derramar a água de energia psíquica para todos os 3 animais de estimação, Sumo pegou sua própria parte e começou a comer. A capacidade do espaço de armazenamento de manter o frescor não era onipotente. Ele não podia garantir o mesmo nível de frescor entre o momento em que os itens eram colocados pela primeira vez e o momento em que eram retirados. No entanto, ainda demorou muito mais tempo para estragar em comparação com quando a comida foi deixada do lado de fora. Embora o macarrão oleoso estivesse um pouco frio agora, o macarrão ainda tinha um sabor refrescante e não estava grudado. Sumo terminou seu jantar com grandes goles. Vendo que seus bichinhos ainda comiam, levantou-se e continuou trabalhando. Primeiro, ele moveu todos os baús de tesouro do espaço de armazenamento para o abrigo. Sumo então abriu a porta principal e começou a fazer o papel de porteiro. Vendo o espaço de armazenamento no porta-malas se esvaziando gradualmente e o número de baús de tesouro na base aumentando gradualmente, o ritmo de Sumo tornou-se cada vez mais rápido. Depois de retirar o último baú do tesouro e fechar a porta principal, Sumo apagou as luzes do abrigo. A luz dentro do abrigo não se transformou em escuridão. Em vez disso, o abrigo brilhava mais sob o brilho de centenas de baús de tesouro. Os baús de tesouro empilhados eram suficientes para cobrir uma parede e atualmente emitiam todos os tipos de luzes coloridas. Sob o olhar de Sumo, as luzes aumentavam e diminuíam continuamente, como se estivessem respirando. A luz azul brilhante dos baús de bronze, a luz negra espessa e pesada dos baús de ferro e a fraca luz amarela dos baús de madeira se complementavam. Deitado no chão e descansando a cabeça na barriga macia de Oreo, Sumo esvaziou seus pensamentos. Neste momento, enquanto ele olhava para a parede de baús de tesouro, um grande sentimento de realização e satisfação surgiu sobre ele como uma maré crescente. Deitado em frente a esta parede, Sumo só conseguia pensar em como a felicidade dos ricos era tão simples e sem adornos. Todos esses baús de tesouro e seu conteúdo teriam sido suficientes para fornecer abrigos que podem abrigar centenas de pessoas completamente. Agora, porém, tudo isso pertence a mim. Pegando o copo de água de energia psíquica ao lado dele, Sumo saboreou lentamente e gradualmente ficou embriagado. Big Spark e Little Spark, que terminaram de comer, voltaram para a sala de cultivo para se deitar, antes de cacarejar e esvoaçar curiosamente. As 2 galinhas também não conseguiram se acalmar depois de ver toda a parede brilhando. Eles curiosamente chegaram ao lado de Oreo e imitaram Sumo, deitando-se e descansando um de cada lado dele. Um humano e 3 animais de estimação se deitaram assim, olhando fixamente para a parede em transe. O ronco de Sumo pôde gradualmente ser ouvido depois de um tempo. Oreo cooperou e não moveu seu corpo. Ela olhou para Sumo, que estava deitado sobre ela, com um olhar terno. Grande faísca e pequena faísca enfiaram suas penas e ficaram quietos ao lado de Sumo. A parede de baús de tesouro cintilou, lentamente emitindo sua própria luz que gradualmente combinava com o ritmo da respiração de Sumo. A atmosfera era sonolenta e sonolenta no abrigo pacífico. Sem qualquer perturbação, Sumo poderia esquecer todas as preocupações que tinha em mente e dormir profundamente, apesar de estar deitado no chão de pedra dura. Era como se ele estivesse de volta à terra, de volta à sua casa, comendo o banquete feito em casa por sua mãe e bebendo o vinho de seu pai à mesa de jantar. Ele ouvia a conversa constante de sua irmã mais nova na mesa de jantar, e seus pais riam enquanto os repreendiam de vez em quando. Neste deserto apocalíptico, Sumo se sentiu à vontade. Mesmo a tensa atenção de seu corpo e a fadiga mental e a tensão que se acumularam nos últimos dias foram se dissipando lentamente enquanto ele dormia. Quando Sumo abriu os olhos novamente, já eram 6 ou 7 horas da manhã seguinte. Um pouco de vento frio soprava suavemente da sala de cultivo. A parede de baús de tesouro, junto com a luz do sol que brilhava sobre ela, fazia o abrigo parecer extraordinariamente brilhante. Sumo abaixou a cabeça e ficou surpreso ao ver Big Spark e Little Spark abrindo suas asas, cobrindo seu corpo firmemente como águias. Little Spark estava cobrindo seu peito e estômago,
enquanto Big Spark estava cobrindo suas coxas e panturrilhas. As duas galinhas, que costumavam cacarejar no frio da noite, estavam imóveis hoje. Eles deitaram em seu corpo obedientemente, aquecendo-se com segurança no calor do corpo de Sumo. Latido ou após sentir que Sumo estava acordado, Oreo, que estava embaixo dele, levantou a cabeça e lambeu o rosto de Sumo carinhosamente. Sumo levantou-se lentamente e colocou as galinhas de lado. Ele acariciou a cabeça de Oreo gentilmente. Neste momento, Sumo silenciosamente elevou a importância de Oreo, Big Spark e Little Spark ao nível de sua família. Foi também nesse momento que Sumo de repente percebeu que não se sentia mais tão sozinho. Sou um homem de sorte. Existem pessoas que me amam e cuidam de mim mesmo em um deserto apocalíptico. Oh não, é um cachorro e duas galinhas. Ele riu e se esticou. Sumo foi ao centro de comando de microoperações e ligou a TV para verificar a situação ao redor. Sem precisar sair do abrigo, ele podia observar tudo dentro de 1 quilômetro dele. Era realmente muito conveniente e seguro. Depois de uma única vibração, a imagem começou a emergir. Bom Deus, a nevasca não deveria vir apenas em alguns dias. Porque já está nevando. Olhando para a geada que havia surgido no chão e os flocos de neve que caíam gradualmente do céu, Sumo sentiu seu coração pulsar de forma normal. Ao mesmo tempo, uma mensagem previamente esquecida apareceu de repente na mente de Sumo. Será que o desastre é na verdade apenas a nevasca, e a temperatura mencionada no final da mensagem se refere à temperatura quando a nevasca se aproxima? Quanto às temperaturas frias e a nevasca que antecederam a nevasca, elas realmente apareceriam tão cedo e continuariam aumentando de intensidade até que o desastre acontecesse. Depois de se conectar ao controlador mecânico, Sumo moveu o ângulo da câmera para cima e para baixo. De fato, o solo estava coberto de gelo e o lago de chuva ácida que estava quase seco também começou a congelar. Não havia sinais de vida em 1 quilômetro. Com o clima do jeito que está, o desafio de sobrevivência já começou a partir deste momento. Não são apenas os 3 dias de nevasca que todo mundo tem que enfrentar. Em 8 dias, aqueles que não acumularam suprimentos de sobrevivência suficientes enfrentarão a morte. Este é um método indireto de forçar as diferentes raças a lutarem entre si até a morte. Balançando a cabeça, Sumo desligou a TV imediatamente e vestiu seu uniforme de combate. Ele foi até o final do corredor para abrir a porta principal. Assobiou o vento norte zunindo soprou, levando consigo os flocos de neve que esvoaçavam. Felizmente, o uniforme de combate teve um leve efeito de quebra de vento, então Sumo, que estava vestindo um suéter, conseguiu resistir ao frio. Ele caminhou até o tigre de terra. As janelas do carro estavam cobertas por uma camada de gelo. Sumo estendeu a mão para tirar o gelo, antes de pegar a chave e sentar no banco do motorista. Mesmo sem ar-condicionado, a temperatura dentro do carro já era mais fria do que lá fora. Sumo já estava com frio e tremendo antes que o motor pudesse esquentar. Não é mais adequado sair para expedições de combate neste tipo de clima. Felizmente, consegui me encontrar colheita antes da grande queda de temperatura. Caso contrário, mesmo com meu incentivo, o povo-leão pode não ter saído para atacar o acampamento de mineração do Cobalt. Sumo não sabia quanta energia a bateria do carro possuía após a atualização, então ele esperou o motor esquentar antes de carregá-lo. Depois de se certificar de que a bateria não estava vazia, Sumo desligou o motor e saiu rapidamente do carro. Fechou a porta e voltou para o calor do abrigo. Vou esconder o carro no abrigo do mar profundo depois que terminar de comer. Não vou sair esses dias. Está muito frio. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.